Pensando sobre Provérbios, 24 de dezembro, Provérbios 24. Nessa véspera de Natal, vamos meditar em Provérbios 24. É um tempo em que as pessoas no mundo estão correndo atrás de presentes, de bebedices, de festas de fim de ano. Muitas estão em tristeza porque precisam se recordar que não têm uma família ou que estão muito longe da sua família, e outros que talvez se separaram, se divorciaram e agora vão passar o primeiro Natal sem a sua família, separados, divididos com os seus filhos e pensando naquilo que aconteceu. Mas que o Senhor abençoe a sua vida, você que está com a sua família, você que está com os seus pais, você que está recebendo as bênçãos de Deus, você que está com uma boa programação para esse fim de ano, você que está em viagem em uma outra cidade, visitando parentes ou passeando e desfrutando das bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida, que o Senhor esteja sobre a vida de todos, para a glória do nome dEle. Mesmo aqueles que estão passando por situações difíceis que eu mencionei anteriormente, sejam iluminados e busquem a orientação de Deus para que esse ano que está chegando seja um ano de mudanças, que você resgate e recupere as alegrias do Senhor e que em toda tristeza você receba força para triunfar e vencer. Em nome do Senhor, coloque Deus em todos os seus planos e em todos os seus caminhos e comece a meditar em Provérbios todos os meses. Provérbios tem 31 capítulos. Você pode meditar todos os dias em um capítulo de Provérbios até o capítulo 31 e aplicar os ensinamentos desse livro para prosperar em todos os caminhos que você está tomando. E Provérbios no capítulo 1 diz, no versículo 7, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor significa conhecê-lo. O capítulo 2 de Provérbios explica o que significa o temor ao Senhor. Vamos até ele, porque vale a pena ver o que o capítulo 2 ensina sobre o temor ao Senhor. O capítulo 2, nos primeiros 5 versículos, explicam como ter o temor ao Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Você precisa aceitar as palavras que estão na Bíblia e escondê-las no seu coração. Versículo 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Você precisa fazer o seu ouvido buscar palavras de sabedoria e você precisa inclinar o coração para o entendimento. Verso 3. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, você precisa pedir a Deus em oração. Deus, derrama sobre mim entendimento e inteligência. Versículo 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, você precisa procurar as palavras e os mandamentos do Senhor com os teus ouvidos, com o seu coração, com
com a sua boca, fazendo petições e buscando dessa forma como se estivesse correndo atrás de prata e ouro. 5. Então, fazendo essas coisas, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, coloque como prioridade para esse ano, para esse fim de ano e para esse ano que está chegando, buscar a Deus e buscar o temor do Senhor. Com o temor ao Senhor, você endireitará os seus caminhos e prosperará em tudo o que fizer. Vamos agora para Provérbios 24, versículo 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, versículo 2, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Não tenha inveja daquelas pessoas que você sabe que vivem errantes e fazendo coisas que não agradam a Deus. Elas podem parecer que estão muito felizes, mas como elas só pensam em fazer o mal e prosperam enganando, trapaceando, corrompendo, o que vai acontecer se elas morrem de maneira repentina? Para onde vai a alma dessas pessoas? A vida não consiste apenas nessa terra. A sua vida principal é para onde você vai passar a sua eternidade. Você sabe para onde vai a sua alma se hoje você morre? As pessoas estão correndo atrás de presentes e atrás de comida e bebida para comemorarem as suas festas de final de ano, mas elas esquecem que no meio dessa correria elas precisam de Deus. Pessoas morrem todos os dias e elas se vão dessa terra de maneira tão repentina. E para morrer basta estar vivo. E elas não param um segundo para pensar na sua salvação. Então não tenha inveja de quem prospera, mas não tem caminhado com Deus. Não tenha inveja de quem está avançando e não pense: a minha vida está para trás, eu não estou avançando. Olhe para você e pense: o que eu preciso fazer para obter esses resultados que eu estou esperando? E arregace as mangas e comece a trabalhar na sua espiritualidade, reservando tempo logo que você desperta para falar com Deus, agradecer a Ele, declarar: hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia de realizações, hoje é um dia de vitórias, hoje é um dia que Deus está na minha frente. Declare isso ao despertar. Depois agradeça a Deus, porque eu tenho uma cama, um travesseiro, uma casa, alimento e saúde e trabalho. Agradeça por tudo que você tem. Mesmo que você tenha algumas situações ruins, coloque os seus olhos naquilo que você tem recebido de bênçãos e agradeça, porque quando você vai agradecendo por aquilo que você tem, você está dizendo para você mesmo, para o seu cérebro, que você tem mais realizações do que derrotas. E realizações, quando você dá atenção a elas, isso vai trazendo uma alegria, vai trazendo uma movimentação em todo o seu espiritual, em todo o seu físico, em todas as suas emoções, de que você tem razões para correr atrás de mais realizações e alegrias. Quem vive reclamando, murmurando, fica
com o seu espírito, com as suas emoções abatidas. E isso se reflete no corpo e na saúde. Então, mude uma postura de reclamação e veja. Faça um exercício nesse dia. Liste coisas que você e motivos que você tem, que você ganhou, que você recebeu nesse ano, que te trouxeram alegrias. Esse exercício vai fazer bem a você. Você vai lembrar de 5 motivos que te trouxeram alegria nesse ano. E agradeça a Deus. Obrigado por essas bênçãos que eu recebi. Esforce-se e aponte 5 motivos de alegria. E deixe de ficar olhando para a vida dos vizinhos, dos próximos. Olhe para a sua vida e aponte 5 motivos para que você tenha alegria. E depois disso aponte 5 objetivos para o próximo ano. Se você está um pouco em dúvida a respeito dos objetivos para o próximo ano, um primeiro objetivo é temor ao Senhor. Um segundo objetivo é ler mais provérbios. Vamos ler provérbios todos os dias, todos os meses do próximo ano. Um terceiro objetivo: todos os dias despertar e agradecer a Deus e apontar pelo menos uma razão para agradecer a Deus no final de cada dia. Um quarto objetivo: começar a cuidar da sua inteligência emocional, perdoar as pessoas que fizeram algo a você, que deixou alguma mágoa em você. Quarto objetivo: cuidar de ter mais equilíbrio e domínio no trânsito, de ser mais tolerante. E um quinto objetivo: começar a cuidar da alimentação e do corpo físico, para ter força física, para ter mais disposição, para que você possa buscar os seus objetivos com mais facilidade. Mudar a sua alimentação, beber mais água, reduzir a quantidade de café para aqueles que bebem excessivamente o café, eliminar as bebidas alcoólicas, começar a praticar uma corrida ou uma atividade física. Esses podem ser objetivos que vão trazer a diferença para o ano que está chegando. E esquecer aquilo que deve ficar para trás. Colocar melhor do que esquecer, ressignificar aquilo que você perdeu. Diga: aprendi com essas situações ruins a não fazer isso, isso e isso. Pegue as derrotas e os fracassos desse ano e ressignifique. Ao invés de você pensar: perdi, fui derrotado, fracassei, pense assim: agora já sei o que não dá certo. Então não vou fazer essas coisas que já fiz nesse ano porque sei que isso vai dar errado. Então é tempo de fazer as mudanças e dar um novo significado para as derrotas, para que você avance. Então comece dessa forma. Esqueça de ter inveja dos outros e se ocupe de acordar agradecendo a Deus, de fazer uma lista de 5 razões para agradecer a Deus, pelo menos 5 razões para agradecer a Deus. Se ocupe de fazer a leitura de Provérbios agora, colocando isso como meta, como objetivo para o próximo ano, e de aplicar o texto de Provérbios. Se aplique com a sua inteligência emocional
de cuidar de ter mais tolerância, de ser mais paciente, de ser mais amoroso, amorosa, de pedir, de perdoar as pessoas e de cuidar do seu corpo físico e da sua saúde. Porque quando você faz essas coisas, você vai estar preocupado e totalmente ocupado com a sua vida. Quem fica com inveja dos outros está cuidando demais da vida dos outros, está cuidando de menos da própria vida. Versículo 3: Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. 4: E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Versículo 5: Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. 6: Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Esses 4 versículos, do 3 ao 6, falam a respeito de você ter sabedoria para edificar a sua casa, de você ter inteligência para você firmar a casa, de você buscar conhecimento, porque pelo conhecimento você consegue encher a sua despensa, consegue encher as suas emoções, as suas alegrias. Você recebe todas as substâncias preciosas e deleitáveis. É com a sabedoria, com a inteligência, com o conhecimento. E os versos 5 e 6 falam que uma pessoa que é sábia é que é forte. Porque a pessoa que tem conhecimento, ela consolida a força, ou seja, ela fica todos os dias buscando mais e mais entendimento, inteligência, conhecimento, e todos os dias ela busca realizar, acrescentar algo novo, de sábio, de inteligente, de conselho na sua vida. Versículo 6: Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Escolha bem os seus amigos. É tempo de pensar quem são as pessoas que você precisa tirar do seu caminho e quem são os novos amigos que você precisa encontrar para que tenham bons conselhos, que tenham sabedoria, inteligência, conhecimento, que tenham força em Deus, para que possam trazer esses conselhos para que você possa seguir na multidão de conselheiros que sejam sábios, inteligentes e que tenham conhecimento, porque é nisso que está a força para vencer as batalhas da vida. Versículo 7: É demasiadamente alta para o tolo toda sabedoria, na porta não abrirá a boca. Então aquele que é tolo pensa que a sabedoria está muito longe. Se você tem sido tolo, saiba que existe solução para você. Todas as decisões erradas que foram tomadas podem ter o seu curso alterado. Se você começar a se dispor, se você fizer aquilo que nós lemos em Provérbios 2, começar a se esforçar com o coração, com a sua mente, com os seus ouvidos, e você pedir a Deus que derrame sabedoria sobre você e buscar sabedoria como se estivesse correndo atrás de prata e tesouros escondidos. Sendo assim, desesperadamente preocupado em buscar a sabedoria e realmente ter e fazer as coisas sábias, você receberá aquilo que está prometido aqui no verso 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Versículo 8: Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. Quem só pensa em fazer o mal e pratica o mal, será reconhecido como alguém que só faz o mal. E quem é reconhecido como alguém que só faz o mal, receberá as consequências do mal que faz.
que a sua reputação e a sua fama não seja de alguém que só faz o mal, mas de alguém que está buscando e que está fazendo o bem. 9. O pensamento do tolo é pecado. Pecado significa errar o objetivo, errar o alvo. Então, o pensamento do tolo é sempre errar o alvo certo. E é abominável aos homens o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que zomba da vida, que brinca com todas as situações. É abominável aos homens o escarnecedor. Ninguém gosta daquelas pessoas que não levam nada a sério. Você passa trabalho para elas, você passa algumas tarefas em que você confia nela e a pessoa não cumpre e ainda brinca com as suas responsabilidades. Se você tem agido dessa forma, mude a sua vida para o próximo ano. Muitos resultados que você não tem conquistado são por causa da forma como você tem levado a vida. Mude a sua rota. Versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tem outras versões que dizem: se te mostrares fraco no dia da batalha, a tua força será pequena. Quando você se depara com uma barreira, quando você se depara numa batalha, em alguma área da sua vida, você precisa mostrar força para passar por cima da pedra, para desviar pelo lado dela, para que você possa prosseguir. É na hora da batalha, é na hora da angústia, é na hora da doença, é na hora da dor, é na hora do luto que você precisa respirar e dizer: eu vou mudar essa situação. Porque nessa disposição de mudar a situação você encontra força para prosseguir. Mas se você se afrouxa e se você se mostra fraco, então a tua força será pequena. Você não terá força suficiente para avançar. Então levante a sua cabeça sobre aquilo que ainda não deu certo. Diga: ainda não deu, mas eu digo que dará resultado sim, porque eu vou avante. Se você se mostrar fraco no dia da batalha, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será essa que é uma força pequena. Então, mude a sua disposição. Ative em você um espírito do leão da tribo de Judá, que é Jesus. Ele se revela como leão da tribo de Judá, como alguém que é um leão que luta, que se empenha, que se esforça, que se dedica e que vai à luta. Versículo 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. 12. Se disseres: eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Os versículos 11 e 12 nos ensinam que se você tem poder para ajudar alguém, para retirar aquela pessoa da desgraça, e você fingir que não viu e disser: eu não sabia, eu não vi, você acha que Deus, que pondera e conhece os nossos corações, não vai saber que você viu e não fez porque não quis fazer? É isso que os versículos 11 e 12 estão dizendo. Tem condições de realizar o bem para alguém, faça o bem, estenda a sua mão. Não finja que não viu. Deus sabe que você viu, que você podia e que você não fez porque você não quis ajudar. E Provérbios 11, 25 está escrito que a alma generosa prosperará.
mas e aquele que atende será atendido. Por outro lado, quando a alma não é generosa, ela também não prosperará. E aquele que não atende também precisará em algum momento e não receberá o atendimento. Existe uma lei da semeadura, aquilo que você semeia, aquilo que você colhe. Se você pode livrar alguém da matança, ou seja, de uma situação ruim, e você não o faz, Deus sabe que você não fez. E esse texto tem aplicação no campo espiritual. Se você pode distribuir um folheto para alguém, você pode dar uma Bíblia a alguém, você pode anunciar o reino para alguém, colocando um folheto por baixo da porta da casa dos seus vizinhos, para que eles possam ler a palavra e possam chegar mais perto de Deus. Então Deus sabe que você podia fazer alguma coisa e não fez. Versículo também em outras áreas. Você pode ajudar uma pessoa que está com problemas de saúde dando recomendações para que ela mude a sua alimentação, para que ela vá ao médico e faça uma revisão anual. Quando você pode aconselhar uma pessoa que é impaciente, que tem estado ansiosa, que tem estado nervosa, e você pode ajudar de alguma forma e você não faz, tudo isso o Senhor sabe que você deixou de fazer e podia fazer. E, como o texto está dizendo, aquilo que você se omitiu de fazer é algo que você receberá como pagamento, porque Deus sabe que você podia fazer e não fez. Versículo 13. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. 14. Assim será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, se a achares. Haverá para ti recompensa, e não será cortada a tua expectação. Os versículos 13 e 14 falam que o mel é bom para o paladar e a sabedoria é boa para a alma. Se você encontrar a sabedoria, vai ser doce como mel, e isso vai trazer a alegria sobre a sua vida e a sua expectação, ou seja, aquilo que você espera se realizará. O texto fala: não será cortada a tua expectação. Se você tiver a sabedoria, você vai conseguir realizar tudo o que você quer. A tua expectativa não será cortada, porque com a sabedoria você encontrará o caminho para realizar todos os seus sonhos e seus projetos. Quando você começa com sabedoria, você realiza aquilo que você espera. 15. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se alegre o teu coração. 18. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Versículo 15 ao 18 está dizendo para você não ficar observando a casa do justo, desejando mal para ele. Porque se o justo cair, o texto do versículo 16 fala que 7 vezes cairá o justo e se levantará. Quando a Bíblia fala no número 7, o número 7 significa completude. Então significa que com certeza o justo vai cair, mas ele vai se levantar. E quando seu inimigo cair, não fique alegre, porque Deus pode ver que você ficou alegre por causa disso e desviar a ira dele, para corrigir você de não ter alegria pelo fracasso e pela desgraça dos outros. Sobre esse assunto, existem muitos salmos na Bíblia que são orações imprecatórias. Por exemplo, o Salmo 109, que foi escrito pelo rei Davi, onde ele fala que Deus coloque um outro inimigo superior ao meu inimigo, para que ele seja assolado, para que a sua esposa fique viúva, para que os seus filhos sejam órfãos, para que Satanás esteja à sua direita. Mas essas orações imprecatórias,
elas são apenas orações em que os salmistas estão desabafando o seu lado humano diante de Deus, sendo sinceros naquilo que eles desejam. Mas em todas as imprecações existe sempre uma oração final dizendo: mas é ao Senhor que pertence a vingança. Então não faça orações imprecatórias. Quando você lê a Bíblia e você lê os Salmos e você vê salmos desejando o mal do próximo, aquilo ali são pessoas derramando o coração diante de Deus. Você pode derramar o coração diante de Deus dizendo: Deus, aquela pessoa me fez o mal e agora, nesse fim de ano, estou pensando que seria bom que ela se lascasse, que ela se ferrasse, que ela quebrasse a cara, que ela se desse mal, que ela bata o carro, que ela morra, que ela tenha uma desgraça terrível na sua vida. Pode ser que no seu coração você esteja pensando isso. Isso faz parte da nossa humanidade. Então, se você está sentindo essas coisas, coloque isso para fora. Verbalize em voz alta. Diga que eu queria que acontecesse isso. E ao ler esse texto de Provérbios 24, pense: mas o Senhor está mostrando que se eu cair, sendo justo, ele me levantará. E o Senhor está dizendo que se o meu inimigo tropeçar, que eu não devo me alegrar. Então desabafe e coloque para fora que essa é a sua vontade. Você pode fazer isso. Isso não é pecado. Você está desabafando diante de Deus, dizendo: Deus, o meu desejo é isso. E depois que você desabafar, você vai perceber que o seu coração vai ficar aliviado porque você falou e descarregou tudo em oração. E diga depois de todo o descarrego, diga assim: eu sei, Deus, que essa é a minha vontade. Esse é o meu lado humano, mas eu peço que o Senhor agora me dê graça e que essa pessoa receba a tua luz e que o Senhor tome essa situação absolutamente nas tuas mãos, porque toda a vingança pertence apenas ao Senhor. Leia o Salmo 94. O Salmo 94 fala que a vingança pertence somente ao Senhor. Lembre-se de Jesus, que disse: amai os vossos inimigos. Faça uma oração pelos seus inimigos dizendo: a vingança pertence ao Senhor e que o Senhor salve todos eles e os converta para a tua glória, que eles mudem esse caminho. Faça uma oração, assim como Jesus orou quando ele estava pendurado na cruz, ele dizia: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O ímpio seu inimigo só faz o mal porque ele não tem um relacionamento com Deus, porque ele não conhece a Deus. Se ele conhecesse Deus, ele não faria o que te fez. Versículo 19: não te aflijas por causa dos malfeitores, ou seja, dos que fazem o mal, nem tenhas inveja dos ímpios. Versículo 20: porque o maligno não terá recompensa alguma, galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará, ou seja, a vida deles vai se apagar. 21. Ao invés de ter inveja dos malfeitores, ao invés de se afligir por causa deles, além de você saber que eles não terão galardão no céu, não entrarão no reino de Deus e a lâmpada deles se apagará, ao invés de se preocupar com eles. 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. 22. Porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Então, mais um versículo. Veja que Provérbios 24 começa falando para não ter inveja dos pecadores. E o versículo 19 e o versículo 20 reforçam essa ideia. Então, nesse dia, Provérbios está dizendo para nós: não se aflija com os ímpios, mas busque a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, busque a sabedoria, porque é isso que vai trazer força para que você tenha um ano novo
diferenciado, com realizações e vitórias. É muito alto para o tolo entender que não se deve olhar a vida dos outros e cuidar da própria vida. E aquele que cuida em fazer o mal será chamado de mestre que pratica o mal, e aquele que se mostra fraco diante das dificuldades vai ficar sempre um fraco. E aquele que pode fazer alguma coisa para ajudar o próximo e não faz, Deus o verá e trará a recompensa. Mas aquele que busca sabedoria e que cuida da própria vida vai prosperar. Veja que os versículos 15 até o 18 falam: não fique cuidando da vida do justo, porque ele vai cair e com certeza se levantará. E não fique feliz com a queda do seu inimigo. Quem fica feliz com a queda do inimigo ficou a vida inteira cuidando da vida do inimigo. Você não tem tempo de ficar cuidando da vida do inimigo. Você que é sábio está preocupado em melhorar a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, com a sua inteligência emocional, cuidando da sua alma, e com o seu corpo, cuidando da sua alimentação e cuidando da sua saúde. Quem está cuidando da própria vida, temendo ao Senhor, buscando sabedoria e conhecimento, está o tempo todo ocupado, lendo o texto de Provérbios, lendo a Bíblia, orando, se educando emocionalmente, cuidando do seu próprio corpo, da sua alimentação, das coisas do seu trabalho, está realmente dedicado em prosperar os seus caminhos. Versículo 23. Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. Versículo 24. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. 25. Mas para os que o repreenderem haverá delícias e sobre eles virá a bênção do bem. Esses versículos 23, 24 e 25 são 3 versículos que falam para que você não justifique quem faz coisas erradas. Quem faz coisas erradas deve ser tratado de acordo com aquilo que fez. Você deve ser justo. Não passe a mão na cabeça daquele que fez as coisas erradas. Essas recomendações são para pais em relação aos seus filhos, para patrões em relação a empregados que são relapsos. Tem aqueles empregados que são relapsos, mas que são os queridinhos. Eles sempre usam e exploram a inteligência emocional das outras pessoas para se fazerem de bondosas. E vivem assim, vivendo na preguiça, encostadas, fazendo com que outros colegas de trabalho façam o trabalho por eles. Se você tem algum colega de trabalho que faz isso com você, coloque ele no devido lugar. Diga: você é muito querido, você é muito querida, mas você tem que fazer isso. Você tem que colocar a pessoa no lugar, porque existem essas pessoas que são os melosos, as melosas, que exploram os outros com palavras agradáveis. Coloque a pessoa no devido lugar. E você que é empregador, valorize aqueles que estão fazendo o seu trabalho todos os dias. E não deixe de cobrar aqueles que usam estratégia. Essa estratégia para ganharem vantagem sobre os outros. Versículo 26. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Ou seja, o versículo 26. Quem fala palavras retas é como aquele que beija o lábio, ou seja, é como aquele que mostra amor, que mostra afeto, que mostra carinho, que mostra preocupação, que mostra dedicação com você. Aceite os conselhos das pessoas que amam você. 27. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, então edifica a tua casa. Versículo 27 está dizendo o seguinte: você tem que ter planejamento. Como nós estamos falando desde o começo desse texto de Provérbios 24, não tenha inveja dos ímpios, se preocupe em buscar a sabedoria, se preocupe em ter inteligência,
se preocupe em buscar conhecimento, se preocupe em fortalecer e consolidar a sua força em relação a tudo que você faz. Não fique preocupado com a vida dos outros. Não procure o mal do justo, porque ele com certeza se levantará. Faça as coisas para a sua vida e dedique-se para a sua vida. Então, isso tudo que foi falado até aqui é uma preparação. Prepara fora a tua obra. Prepara o seu espírito agradecendo a Deus. Prepara a sua inteligência emocional para ter mais paciência, tolerância e ser uma pessoa mais maleável, menos reclamona, que agradece mais por aquilo que recebe de Deus, que olha com um ponto de vista positivo para a vida, prepara toda essa estrutura e apronta no campo, e então edifica a tua casa. Ou seja, apronta no campo, ou seja, organiza toda a sua vida, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Pratique atividade física, cuide da sua alimentação, beba mais água, durma o número de horas suficientes para que você fique descansado, então edifica a sua casa, então você edifica. Essa questão de dormir, tem fases na vida que você tem que dormir menos. Quando você estabelece algumas metas, você precisa trabalhar algumas madrugadas, mas você precisa ter uma visão de longo prazo. Esse ano eu vou dormir menos e vou dedicar mais horas para a leitura. Depois, no ano seguinte, você precisa, ou você usa alguns meses para fazer isso. Depois você fala, agora eu vou separar esses outros meses para cuidar do sono. Você precisa colocar uma compensação nessas questões da vida. Se você ficar o tempo todo sacrificando todas as suas madrugadas, isso vai fazer mal para você. Mas se você ficar sempre preocupado com o sono e ficar dormindo sempre, tudo que é necessário, você vai deixar de conquistar coisas que dependem de um esforço maior em um certo tempo. Por isso é importante você ter planejamentos, projetos, porque você consegue se programar para fases da vida, que você vai colocando metas e objetivos para conseguir bater essas metas e objetivos e ir alterando essas metas para que você consiga encontrar uma resposta, uma solução no equilíbrio. O equilíbrio não é um equilíbrio absoluto e total. Tem momentos em que a vida traz alguns desequilíbrios e depois ela compensa aqueles desequilíbrios. Então, alguma coisa, e quando eu falo de equilíbrios e desequilíbrios, nós sabemos que Deus coloca muitas situações de tribulação no meio do nosso caminho. E quando você está na tribulação, é aquele tempo em que você ora mais, é aquele tempo em que você vai ler mais a palavra, é aquele tempo em que você vai ler mais informações para ter conhecimento de como fazer para levantar a sua empresa, é aquele momento em que você está mais dedicado e que você vai ter um maior crescimento. Depois vem o tempo da bonança em que você fica mais tranquilo e depois vem novamente uma fase de tribulação e assim você vai crescendo e aprendendo coisas novas. Então, falando sobre isso, sobre tribulações e fases de bonança, aquilo que não deu errado tem que ser usado para te dar força para que você veja e canalize essa força para algo bom. Tudo aquilo que aconteceu de mal ao longo desse ano precisa ser visto como uma preparação que te orienta para fazer mais esforço nesse ponto, nessa área. Se uma pessoa se separou ou se divorciou, então significa que precisa ver o que deu errado e precisa recomeçar e a se refazer emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, para que você se reerga e não fique mergulhado nessa condição ou nessa situação.
Se algum negócio não deu certo, então é tempo de ver o que precisa ser consertado e corrigido. 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios? 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Em outras palavras, não seja uma pessoa que busca o mal do próximo. Não seja testemunha para mentir a respeito do próximo. O Salmo 15 fala que quem vai morar no céu? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que não busca o mal do seu próximo. E não seja uma pessoa vingativa. Versículo 29. Não diga, como ele fez a mim, também farei a ele. Pagarei a ele segundo a sua obra. O texto de Provérbios, capítulo 25, e entrando aqui em Provérbios 25 na tela, no versículo 21 e 22, dizem para nós: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. 22. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Então esse texto está dizendo: se o seu inimigo tiver fome, dê pão a ele. Se ele tiver sede, dê água para ele. Quando você fizer isso, isso vai trazer brasas sobre a cabeça dele. Brasas. Ou seja, a pessoa vai ficar com o seu cérebro queimando e pensando: eu fiz tanto mal para essa pessoa e essa pessoa me ajudou. E isso vai fazer que a pessoa se arrependa daquilo que fez de mal a você. Vai fazer que a pessoa repense os seus atos e vai fazer com que a pessoa mude a sua rota e o seu caminho. Se a pessoa não mudar a rota e não mudar o caminho, mas persistir em fazer o mal, o Senhor pagará a ela. Mas o principal, o Senhor te pagará. Deus também pagará a você por ter feito bem ao seu inimigo. Voltando para Provérbios 24, aqui no versículo 29, repetindo essa ideia. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não faça isso. E a última parte aqui de Provérbios 24 traz recomendações sobre a preguiça. Veja o versículo 30 até o 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Esse falto de entendimento aqui é aquele que não tem sabedoria e que não sabe investir no seu próprio negócio, que não sabe cuidar da sua casa, que não sabe o que tem que realizar para prosperar. Versículo 31. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derrubada. 32. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo recebi instrução. 33. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, e cruzando as mãos outro pouco para estar deitado. 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Vários textos de Provérbios falam que aquele que é diligente na sua obra, diligente é alguém que é dedicado, alguém que busca conhecimento antes de fazer um negócio e que todos os dias se esforça e se dedica para ver esse negócio prosperar, buscando conselho, sabedoria, buscando contatos, network com pessoas que tiveram resultados excelentes naquele negócio para aprenderem mais a respeito daquele negócio para fazerem prosperar. Vários textos de Provérbios falam que aquele que se dedica ao trabalho, que se dedica em investir os seus rendimentos em mais de uma fonte de renda, mas não fica pensando só em trabalhar em um único negócio, é que terá prosperidade. Então, como eu falei aqui acima sobre o versículo 27, prepara fora a tua obra e apronta no campo, então edifica a tua casa. Que existem fases na vida em que você precisa se esforçar mais.
até você alavancar um negócio, até você fazer alguma coisa que você está buscando dar certo, para que depois, no tempo da bonança, você possa ter mais descanso. É justamente sobre isso que o versículo 30 e o versículo 34 falam. Se você for preguiçoso em cruzar as mãos, não buscar conhecimento, você não saberá o que precisa ser feito no seu campo. Você não saberá e não terá ideias sobre o que você pode construir no terreno, como você pode fazer o seu negócio prosperar, como você pode aumentar a distribuição, abrir mais campos para que você realize a distribuição, a oferta do seu produto. Como aprender a divulgar o seu produto na internet? Você já aprendeu como divulgar o seu produto? Você já criou um produto para venda? O que você pode vender? Em que outras áreas você pode crescer? O que você pode aprender para esse ano que está chegando para mudar a sua rota, para que você tenha mais fontes de renda, para que você possa trazer mais provisão para a sua casa, para a sua família? Com um tempo que você precise fazer menos esforço, que você consiga ter mecanismos produtivos para o seu negócio. São essas coisas que você precisa planejar e pensar, ao invés de ficar com inveja do próximo. Se o próximo está prosperando, ao invés de ficar com inveja do próximo, você pode ir até essa pessoa e conversar com ela, fazer amizade com ela, ter o contato dessa pessoa na sua lista de amizades e começar a aprender o que essa pessoa que você inveja está fazendo que tem feito com que ela prospere. O que um casal que vai indo bem no seu casamento faz para que prospere. O que um empresário que faz o seu negócio dar certo está fazendo para que dê certo. O que a pessoa que tem relacionamento com Deus está fazendo para que ela consiga ter um campo de conexão aberto com Deus para receber as respostas de Deus. Não tenha inveja, faça a sua parte. Não seja uma pessoa que fica inveja, olhando dentro do seu coração para ver. Veja, né? Porque inveja é uma palavra que está falando sobre aquilo que você vê e que você coloca dentro do seu coração para o mal. Não tenha essa inveja. Mas veja o que as pessoas estão fazendo e se disponha a arregaçar as mangas e trabalhar e fazer o que você precisa fazer para alcançar os resultados que você espera. Com a sabedoria, o seu desejo não será frustrado. A sua expectativa não será confundida com a sabedoria, com a inteligência, com o conhecimento e com o entendimento, com o discernimento e com prudência e com os relacionamentos, o network com as pessoas, você vai obter resultados esperados. E com Deus, em primeiro lugar, porque a salvação da sua alma é a coisa mais importante para a sua vida. Hoje é dia 24 de dezembro e as pessoas estão festejando e muitas estão se esquecendo que nessa data foi marcado o nascimento de Cristo. Que Cristo possa nascer em você, que o Espírito Santo possa nascer em você, que a sua vida espiritual comece a ser próspera e que você possa agradecer a Deus e colocar como meta ler provérbios, conhecer a palavra de Deus, cuidar da sua inteligência emocional, cuidar da sua saúde física, da sua saúde corporal, daquilo que você se alimenta e de agradecer e honrar mais a Deus e agradecer e ressignificar as coisas que não deram certo para que você possa ver o que deu errado, fazer o conserto, a correção e no meio do caminho, se estiver uma pedra muito grande, que você se revista de força e diga, vou passar por cima dessa pedra, ou então vou desviar pelo lado, mas eu vou prosseguir. Que seja dessa forma para a glória de Deus e para a alegria na sua vida.
Deus abençoe hoje e sempre e que o seu Natal seja abençoado. Não se abale por nenhuma situação. Se você não está vendo esperança, faça uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas nesse dia 24 de dezembro, com essas recomendações de Provérbios 24. Peço que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre todos, que sejam iluminados, que tenham um dia de realizações, alegrias com suas famílias, e os que estão sós, longe das suas famílias, que recebam iluminação, alegria do Senhor e conselho do Senhor para que possam se alegrar. E que aqueles que passaram por situações que ao longo desse ano não deram resultados nas famílias, eu peço que o Senhor reúna-os novamente, que o Senhor reconcilie as pessoas e traga vitórias para todos, para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém.